amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Estamos iniciando mais um programa Mundo Agro. Hoje vamos mostrar algo muito interessante. A produção de humus, que nada mais é do que um adubo organomineral. Aquilo que a minhoca faz no solo, removendo o solo, é um humus. E aquilo fertiliza a terra e melhora a absorção por parte das plantas. Hoje a gente vê muito essa área ambiental ficar cobrando de produtores rurais, cobrando da sociedade em si, coisas para beneficiar o meio ambiente. Mas nunca apresentam uma solução. Sempre cobrando, mas não apresentam projetos. Esse projeto aqui vai mostrar como é que a gente pode solucionar isso, melhorar a produtividade, resolver o problema de adubos no Brasil, que importa 80% do adubo que consome na nossa agropecuária. Mais importante ainda, as cidades que você vê, os resíduos sólidos acumulados próximos às residências, formando os chamados lixões. Como é que acaba com o lixão? Esse projeto é o que nós poderíamos chamar de cemitério do lixão. Tudo isso você vai assistir hoje aqui no Mundo Agro, que traz para você um projeto de solução para o meio ambiente do Tocantins e do Brasil. Oferecimento: Grupo J. Demito, preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Semeando um campo mais potente juntos. Unigel Sementes. A indústria cria, a indústria é mais. Seja você também associado da AproSoja Tocantins. Aqui no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Mundo Agro, após um ano, volta aqui a Superhumus, para mostrar como foi a evolução desse projeto. Conosco está o professor Marco Tenório, engenheiro agrônomo, pós-graduado em agricultura orgânica e nutrição de solo e plantas. É uma autoridade nesse assunto. Vocês devem se recordar que nós mostramos aqui como é que fazia a compostagem do gongolo, mostramos o chamado piolho de cobra na mão, não foi assim? Exatamente. Tá. Recordem tudo isso. Vocês vão observar que aqui a quantidade de material agora, de matéria-prima para a produção da compostagem aumentou muito. Parece que o chamado que foi feito naquele programa, a população entendeu. E as autoridades que devem cuidar do lixo na cidade e na região entenderam o recado. Professor Marco, melhoraram as coisas? Rapaz, melhorou bastante, César. Graças a Deus a gente vem fechando várias parcerias. O ponto também agora recebendo material de prefeitura. Fizemos o primeiro trabalho junto com a Energisa. Um trabalho aí com jardineiros, condomínios, e todo mundo trazendo aqui. Você vê, essa pilha que está atrás de você, hoje contém nela 1.500 metros cúbicos. E a gente tem pelo menos umas 5 pilhas dessa aqui dentro da propriedade. E o equipamento industrial que vocês têm para promover essa transformação e fazer esse humus é suficiente para atender essa demanda? Com certeza, Tudo que a gente tem aqui, o que a gente mais precisa realmente é que faça-se uma boa fermentação desse monte. A partir dessa boa fermentação, desse bom trabalho, entra o macro-organismo, que é o que você falou, que a gente mostrou, o piolho de cobra, emboá, gongolo, cada região um nome, E aí ele vem fazendo o trabalho, finalizando, dando um acabamento nesse trabalho, que a gente leva essa farinha para dentro do galpão e lá a gente consegue formular uma adubação para a agricultura, seja, vou dar um exemplo aqui bem claro, um 4-14-8, um 10-10-10, de acordo com a cultura, de acordo com a necessidade do produtor. Professor Marco, se questiona muito hoje produtos químicos na agricultura brasileira.
Alguns que se dizem ser ambientalistas, porque às vezes viu uma matéria no jornal, já acha que é entendido, mas não conhece do assunto para poder discutir. Fica aí falando coisas. Mas eles contestam muito produtos químicos na agricultura. Esse é um produto orgânico, eu posso chamar de um adubo orgânico? Isso, a gente está agora classificado dentro do Ministério da Agricultura, né, no mapa, como organomineral. Certo? Que ele tem a parte orgânica e a parte mineral, que é o que vai realmente nutrir as plantas, né? Pois bem, esse produto substitui o adubo químico ou precisa os dois andarem juntos? Olha, ele poderia substituir, só que um volume muito maior, mas o que a gente sempre recomenda é que ande lado a lado. Por exemplo, uma agricultura aí extensiva como soja, a gente consegue no primeiro ano estar introduzindo 500 quilos desse produto e reduzindo 30% do adubo da propriedade. No ano seguinte, a gente, com o mesmo 500 quilos, a gente tira 50% do adubo dele. No terceiro ano, vai usar apenas 30% do que ele precisava usar. Vai estar sempre em constante harmonia o trabalho com os dois, né, lado a lado. Um nutrindo a planta de uma forma e o outro complementando isso. Tá, eu vou lhe fazer outra pergunta, porque eu acho que o nosso telespectador fica curioso. Certo. Do jeito que o senhor disse, é que o adubo químico eu coloco esse ano, e aí fiz a colheita e aquele adubo químico acabou. O ano que vem eu tenho que colocar ele integralmente novamente. Sim. E esse orgânico, ele fica no solo, alimentando o solo. Justamente, isso é o que a gente fala dentro da agronomia, a gente fala de criar perfil de solo. O nosso produto faz com que realmente esse perfil de solo aconteça, venha a ser transformado. Ele vai perdurar ali por anos. Se não gradear o solo, esse material vai ficar o resto da vida ali dentro do solo, trazendo para lá a parte orgânica e a parte mineral, porque a matéria orgânica, depois que ela é consumida pelos micro-organismos que tem na natureza, né, ele remineraliza essa matéria orgânica, tornando isso em humus, e isso tem que ser um trabalho feito por especialista, que realmente vai nutrir a planta. E ele consegue fazer com que o adubo químico, que é ser lixiviado ou retido, preso, aprisionado por ferro, alumínio, no caso do cerrado, isso não acontece, porque o humus vai conseguir, primeiro, ajustar o pH, ele serve como tampão, né? Ele nem deixa alcalino, nem deixa ácido, ele vai trazer para o ideal, que é o 6,6 a 6,8 até 7, né? Dependendo do volume. E lembre, César, cada 4 pontos de matéria orgânica no solo, eu supro no mínimo 25% de todos os macro e micro nutrientes que a planta precisa. Que bom. Agora aí me surgiu uma observação importante, professor Marco. Não é qualquer curioso que pode querer fazer humus, né? Com certeza não. Isso aí o senhor falou em pH, o senhor falou na necessidade do equilíbrio com o produto químico, o senhor falou em nutrição do solo, o senhor falou em muita coisa técnica. E eu me preocupo porque muita gente fala, agora eu vou pegar aqui um resto de galhada aqui, que eu podei uma árvore aqui em casa, vou triturar isso, vou pegar um pouquinho de lixo ali e vou misturar, vai fermentar e é meu adubo. Esse negócio pode atrapalhar. Com certeza. Toda a fermentação ela pode levar para uma putrificação, que é muito ruim. Por exemplo, você entra num brejo, você sente aquele cheiro ruim, né? Ou uma fossa, né? Ou qualquer ambiente que tem aquele cheiro ruim é porque houve putrificação e não houve realmente a remineralização dessa matéria orgânica, né? Que é a compostagem, que é a transformação em humus. Então precisa ter um treinamento, precisa entender de forma técnica como que funciona, porque para fazer compostagem, César, tem que regular coisas básicas, temperatura e umidade. Se você perder a mão na umidade ou perder a mão na temperatura, você já estragou o material. Agora, uma coisa que depois eu quero continuar falando nesse assunto, nós precisamos esclarecer bem. Esses lixões que a gente vê pelo estado de Tocantins afora, o estado de Tocantins às vezes me deixa triste, porque essa lei dos resíduos sólidos já está no Brasil há tantos anos e as prefeituras não cumprem. Tem cidade que você anda quase no centro da cidade, está um lixão e criação de urubu por ali. Isso aqui acaba com isso, não acaba? Não ajuda a limpar a cidade? Com certeza, César. Isso aqui vai ajudar a reduzir os volumes, né? Você imagine, só essa pilha tem o que eu falei, 1.500 metros cúbicos que estariam lá hoje no aterro sanitário
reduzindo a vida útil desse aterro, trazendo isso aqui, lá não ia servir para nada, porque ia ser contaminado com vários contaminantes que tem dentro do aterro, que tem 2 lixões quando tem aterro sanitário, né? Então nós estamos tirando esse volume que era lixo lá, e aqui ele não vira lixo, ele vira aqui realmente adubo organo-mineral. Então a gente está transformando um passivo que tinha ali, né, e fazendo com que realmente ele tenha um aproveito muito melhor para a sociedade, para quem gosta de falar do meio ambiente, né? Isso aqui é um trabalho muito mais recomendado para trazer resultado para o meio ambiente, deixar de estar poluindo e transformando isso em algo que vai trazer benefício na agricultura, que alimenta o nosso Brasil e o mundo, né? Pois é, isso aí serve um pouquinho para esses que criticam muito o agro. O agro procura soluções, faz pesquisa e investe para poder resolver o problema. Portanto, nós vamos continuar, é um assunto que demanda muito tempo, mas eu queria relembrar aqui, viu, professor, o senhor me falando, eu lembrei de uma pessoa, há 15 anos atrás, meu amigo Roberto Sayum começou a fazer isso aqui em Palmas, pegando as galhadas e fazendo ali aos poucos e distribuía esse humus para a agricultura familiar. Portanto, nós vamos chegar lá, mas eu tenho certeza que o trabalho de vocês ainda vai multiplicar muito. Xará, vamos continuar andando aqui pela Super Humus, que temos muita coisa boa para mostrar por aqui. Você que é do mundo do agro, está com sua carga tributária elevada? Nós da Prime Soluções Empresariais conseguimos lhe ajudar através de um diagnóstico tributário. Nós conhecemos de todos os regimes de tributação, lucro real, lucro presumido e também o benefício do Simples Nacional. Quer saber mais sobre diagnóstico tributário? Fale agora mesmo com a Prime Soluções Empresariais. Bom dia, César Halum. Bom dia, telespectadores do Mundo Agro. Hoje vamos falar sobre os fertilizantes químicos, um problema para o Brasil. O Brasil hoje é um grande produtor mundial de alimentos, quer sejam grãos, frutas ou carnes. Para isso, investimos muito em pesquisas, novas tecnologias e na capacitação de produtores e técnicos. No entanto, nosso maior desafio está na dependência de fertilizantes, dos quais importamos cerca de 80%, o que nos torna vulneráveis, principalmente quando nossos fornecedores estão envolvidos em guerras ou conflitos comerciais. A Embrapa, há 20 anos, juntamente com empresas privadas, trabalha no desenvolvimento de um adubo orgânico mineral, produzido a partir de resíduos descartáveis que se acumulam nos grandes aterros sanitários e nos vergonhosos lixões, causando grandes danos ambientais ao Brasil. Hoje já temos a solução. O programa Mundo Agro apresentará uma série de episódios mostrando as tecnologias adotadas para a produção do adubo orgânico, com o objetivo de chamar a atenção para criarmos uma política pública para essa produção em alta escala. Acompanhe tudo isso aqui no Mundo Agro. Continue a assistir o programa de hoje com o nosso redator e apresentador, César Halum. Sete unidades de produção presentes nos estados Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul, para atender todo o Brasil com vigor e qualidade. Trabalhamos com as melhores obtentoras de sementes. Portfólio com mais de 50 cultivares das culturas de soja, milho, arroz. Tudo para melhor atender nossos clientes. Quem planta Unigel Sementes colhe mais vantagens. Tudo, absolutamente tudo que a gente sonha um dia passou por uma linha de produção. A casa própria? Da indústria. E o tênis novo? Também. Se saiu do papel, tem indústria no meio. O carro, o celular, o sofá, o videogame, a bolsa, a televisão, a maquiagem, a bike elétrica, o perfume, a geladeira, a caixinha de som, o shampoo, a banheira, a joia, até o moedor de café. Mas a indústria não cria só produto, cria emprego, cria oportunidade, cria inovação. Cria o Brasil que a gente vive e o que a gente ainda vai viver. Tá no som que você escuta, no sabor que você sente, no jeito que você vive.
Se tá no seu sonho, veio da indústria. A indústria cria, a indústria é mais. A ProSoja Tocantins nasceu em 2013 com o intuito de gerar unidade e representatividade para os produtores de soja e milho tocantinenses. O resultado disso são os mais de 1.200 associados cadastrados, gerando mais de 851 mil hectares abrangidos pela nossa atuação. Acredite na força do agroassociativismo. Seja você também associado da ProSoja Tocantins. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas para seu solo. Grupo J de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Não é só um milho. É o que alimenta os sonhos do Eliseu. Ele quer ser um grande produtor. Para isso, o Sicredi oferece crédito, investimentos, consórcio, seguros. E junto com tudo isso, tem a força de um gerente que entende do seu agronegócio. De grão em grão, ele chega lá. Aqui no Sicredi, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Continuamos aqui na Super Humus, agora com o grande parceiro do professor Marco Tenório, que é o Diego Reis. Diego Reis recentemente foi eleito aí conselheiro federal de administração, né? Vai lá para Brasília, representar o Tocantins lá. Eu tenho certeza absoluta que vai nos ajudar muito. Mas tem grandes projetos dentro do estado. Diego, te conheço há mais de 15 anos trabalhando pelo meio ambiente nesse estado. Mas você é um apaixonado pela produção. Então, para contrariar muita gente, produção e meio ambiente sempre andaram juntos aqui nesse estado. E o produtor rural sempre foi o que mais fez preservação nesse estado. E aqui nós temos um exemplo. Você, junto com o professor Marco Tenório, vai me dizer o seguinte: é preciso que esse projeto da Super Humus saia da capital e vá para o interior do estado. Que ajude esses prefeitos a resolver o problema do seu lixão e que ajude a agricultura, principalmente a familiar, ter condições de ter maior produtividade. Vocês têm projeto para isso? Bem, César, primeiro, obrigado aí pelas felicitações relacionadas ao Conselho Federal de Engenharia, a atividade que quero desempenhar assim com muito empenho. E respondendo a sua pergunta de forma direta, sim, é extremamente importante. A Super Humus, ela foi desenvolvida para se tornar de fato uma franquia espalhada, não só no estado do Tocantins, mas para o Brasil inteiro. Como você muito bem colocou, existe normativa orientada para a gestão de resíduos sólidos, uma das áreas que sou especialista, inclusive, na qualidade de engenheiro ambiental e engenheiro de produção. Trabalhando nesse segmento, todos os meus estudos foram voltados para esse segmento. E hoje nós entendemos que nós chegamos numa fórmula interessante de trabalhar o desenvolvimento produtivo da área agrícola, da área pecuária, com o meio ambiente. A Super Humus, ela se propõe a participar junto com as prefeituras no que se refere à redução dos passivos ambientais, sobretudo porque hoje cerca de 70% do volume de resíduo orgânico que vai para um aterro controlado, um aterro sanitário, é orgânico. 70%. Se nós tirássemos todo esse orgânico para aproveitamento, ou seja, transformar passivo em ativo econômico, esse ativo ainda volta para a agricultura, fazendo a economia circular de fato, a gente consegue avançar na performance ambiental e produtiva dos municípios e da agricultura e pecuária. Então nós entendemos que esse é o serviço que nós, que estamos saindo da academia, trabalhando nos laboratórios, fazendo ciência e tecnologia, precisamos entregar de fato para a população. Colocar o setor produtivo e o setor ambiental de mãos dadas, trabalhar junto com os municípios para que seja compreendido que a parte de segregação e destinação adequada dos resíduos passa por esse processo tecnológico e precisa trabalhar com parcerias público-privadas. Então a ideia da Super Humus é de fato
tornar-se uma franquia público-privada que possa atender e resolver a situação das problemáticas relacionadas a passivos. A franquia, pelo que eu estou entendendo, é para facilitar uma pessoa, por exemplo, lá no Rio dos Bois, ou lá em Carrasco Bonito, no Bico Papagaio, ter a oportunidade de produzir esse humus lá e atender aquela região. Os prefeitos poderiam ser bons parceiros? Sim, devem ser bons parceiros. O propósito da Superhumus é exatamente entrar com essa carência de soluções. Então, nós tivemos inicialmente os questionamentos relacionados à regularização e, portanto, também demorou um pouquinho algumas prefeituras nos procurarem, que era o caso do nosso processo que passava junto ao MAPA para regularizar esse processo. Hoje estamos regularizados, o nosso organomineral ele está aprovado de produção e, portanto, as prefeituras começam a se aproximar desse processo, desse tipo de solução para os resíduos sólidos orgânicos que a gente tem uma demanda tão grande. Então, alguns municípios hoje já começam a nos procurar pensando nessas soluções, querendo participar desse processo, porque sabem que isso, além de gerar uma economia grandiosa para a parte de saúde pública vinculada aos problemas que os lixões, infelizmente, dão aos municípios, ainda gera economia quanto à questão de logística relacionada ao transporte desses resíduos, gera uma solução que traz financiamento através do ICMS ecológico de fato, porque elas pontuam com esse processo e conseguem envolver comunidades locais no processo de associações de catadores que conseguem trabalhar, ter um emprego ali e, inclusive, se estiverem associados a uma parceria público-privada através de uma franquia, terão ali a sua fonte de renda na produção de um fertilizante orgânico de excelente qualidade que pode atender hortas municipais, pequenas produções rurais e, dependendo do volume, até grandes produções rurais. Esse é um outro problema que nós vamos discutir aí no nosso próximo bloco. O Tocantins planta hoje de soja 1.100.000 hectares. Ao todo nós estamos explorando 2 milhões de hectares. Tocantins tem 8 milhões de hectares disponíveis, segundo o Código Florestal. Legalizado, dentro da lei, que nós podemos utilizar 8 milhões, estamos utilizando 2. Tem humus para atender todo mundo? É uma boa pergunta. Bem, hoje a quantidade de produção de resíduos que a gente tem, ela é grandiosa. Primeiro a gente pode pegar assim, para fazer um cálculo muito simples. Hoje, cada pessoa gera em torno de 1 quilo de resíduo por dia. 1 quilo de resíduo. Isso eu estou falando de forma doméstica, né? O que vai. Se a gente colocar os resíduos relacionados a, por exemplo, podas de árvore, que são muitos nos municípios. Tem dias que a gente recebe 30, 40 caminhões de poda de resíduos orgânicos do município. Mais atividades cerealistas, mais os projetos de abertura de áreas legais, que podem também fazer isso nas suas agropecuárias. Então esse projeto ele pode sim facilmente ser implantado dentro de uma fazenda e ter o aproveitamento do próprio resíduo, como é o caso dos confinamentos. Confinamento de gado hoje faz muito processo de compostagem e pode chegar nesse nível de produção de humus também. Então se a gente somar isso e trabalhar de forma a fazer a destinação adequada com o uso de tecnologia, olha, eu diria que a gente conseguiria atender sim, são 139 municípios. Se cada um tiver uma linha, uma usina de compostagem industrial, como é o caso nosso da Superhumus aqui, a gente conseguiria atender com facilidade a melhoria da performance do solo a partir da implementação de fertilizantes orgânicos. Muito bem, agora nós vamos partir para o ponto mais crucial, né? E aí, o preço desse humus com o preço do adubo químico, compensa? Essa comparação nós vamos assistir e ouvir no próximo bloco. A Gran Prata está instalada em Palmas, Tocantins há 22 anos. Nosso objetivo foi ter um produto de qualidade onde traz confiança e vida útil maior para a sua construção civil e menos manutenção para pavimentação asfáltica. Pensando assim, a empresa Gran Prata irá produzir no ano de 2025 700 mil toneladas. Com isso, nós garantimos que não vai faltar brita em Palmas. A Gran Prata garante. Sete unidades de produção presentes nos estados Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul, para atender todo o Brasil com vigor e qualidade. Trabalhamos com as melhores obtentoras de sementes.
Portfólio com mais de 50 cultivares das culturas de soja, milho, arroz. Tudo para melhor atender nossos clientes. Quem planta Unigel Sementes colhe mais vantagens. Tudo, absolutamente tudo que a gente sonha um dia passou por uma linha de produção. A casa própria? Da indústria. E o tênis novo? Também. Se saiu do papel, tem indústria no meio. O carro, o celular, o sofá, o videogame, a bolsa, a televisão, a maquiagem, a bike elétrica, o perfume, a geladeira, a caixinha de som, o shampoo, a banheira, a joia, até o moedor de café. Mas a indústria não cria só produto. Cria emprego, cria oportunidade, cria inovação. Cria o Brasil que a gente vive e o que a gente ainda vai viver. Tá no som que você escuta, no sabor que você sente, no jeito que você vive. Se tá no seu sonho, veio da indústria. A indústria cria, a indústria é mais. A ProSoja Tocantins nasceu em 2013 com o intuito de gerar unidade e representatividade para os produtores de soja e milho tocantinenses. O resultado disso são os mais de 1.200 associados cadastrados, gerando mais de 851 mil hectares abrangidos pela nossa atuação. Acredite na força do agroassociativismo. Seja você também associado da AproSoja Tocantins. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo. Grupo J de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Não é só um milho. É o que alimenta os sonhos do Eliseu. Ele quer ser um grande produtor. Para isso, o Sicredi oferece crédito, investimentos, consórcio, seguros. E junto com tudo isso, tem a força de um gerente que entende do seu agronegócio. De grão em grão, ele chega lá. Aqui no Sicredi, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Eu tenho aqui um humus que vocês produzem aqui, peletizado. Vou colocar isso na água. Vou ver o que vai acontecer aqui, tá, professor Marco? Ótimo. Porque, pelo que me falaram, isso aqui vai alimentando a terra. Quanto mais tempo ficar no solo, mais ele alimenta o solo, não é isso? Justo. Vamos ver se ele absorve a água da chuva. Mas vamos lá, professor. Uma coisa que toda a população quer saber. Então, não só os produtores, mas a nossa população urbana, o povo na cidade fica assim. O povo fala que o agro polui, que o agro faz isso, mas eu só vejo o agro trazendo solução. O povo tem curiosidade e ele não conhece muito desse assunto. Então, eu digo assim, o adubo químico, que é o que todos nós utilizamos e que o Brasil enfrenta sérios problemas para importação, agora os preços subindo por causa da guerra na Ucrânia, porque a Rússia vai sofrer embargo, não pode exportar para o Brasil, essas coisas todas. E agora o senhor encontrando uma solução aqui, organomineral. Qual é a diferença? E se eu preciso usar os dois juntos, ou se esse adubo orgânico mineral vai resolver o problema do Brasil? Então vamos lá, César. Sem dúvida alguma, eu consigo fazer formulações que eu conseguiria fazer uma lavoura de soja, eu conseguiria fazer uma horta, eu consigo fazer o que você quiser somente com orgânico mineral, sem dúvida alguma. O problema hoje é volume desse produto. E como ele anda junto com o sintético, que é o químico, lado a lado tranquilamente, então essa é a melhor forma hoje da gente trabalhar. Até porque nós não temos a quantidade desse orgânico mineral para atender a necessidade demanda do Brasil. Dos plantios, a demanda do Brasil. Ainda não temos, mas esse é um projeto que a gente acredita muito que no futuro teremos condições de estar em cada propriedade no Brasil. Desde que cada município no Brasil
venha aderir ao nosso projeto e consiga produzir, né, os seus volumes necessários para cada região. Eu garanto uma coisa para você, no Brasil nós temos os resíduos que conseguem suprir a necessidade da produção. Mas olha só, eu coloco os dois juntos. Aí você coloca os dois juntos. O que é que eu sempre indico? Todo trabalho que vai ser feito na agricultura, ele não pode ser um trabalho feito através de apenas sonhos. Você tem que ter parâmetros, métricas, você tem que analisar ponto a ponto. Cada solo é um solo. É impossível, numa fazenda pequena que seja, eu tratar talhão igual talhão do lado. É impossível. Tanto é que a gente tem protocolos que a gente faz leitura diferente. Imagina o nosso Brasil, né, com esse tamanho continental aí, com climas, solos completamente diferentes. Mas só para a gente entender, eu sempre falo, trabalho que a gente consegue fazer, um trabalho misto, seja com adubo, organo-mineral, com um sintético que vem de fora, ou seja produzido onde quer que seja, é a melhor opção hoje para o produtor. Ele tem que ir trabalhando o solo dele, dando condições daquele solo se preparar para receber aquela cultura. Então ele vai iniciar com meia tonelada desse produto por hectare e ele vai conseguir reduzir já na primeira lavoura, no primeiro plantio, 30% do sintético dele geral, de plantio e de cobertura. Ano seguinte, ele entra de novo com 500 toneladas e ele vai reduzir 50% do volume do sintético que ele ia usar. E assim no terceiro ano ele vai usar 30% apenas desse adubo. E vou dar de forma geral, seja no plantio, seja o que vai vir como cobertura a lanço, e garantindo que esse produto consegue suprir necessidade de macro e micronutriente. Quem lembra, né, quem é da área vai lembrar que nós temos a lei do mínimo, né? Ela é desenhada através de um barril, onde falta uma flechtazinha do barril, lá embaixo de um simples micronutriente como o boro. Não adianta estar completo em nitrogênio, fósforo, potássio, que são os mais requeridos, que vai ter perdas, né? Seja por lixiviação, né? E várias formas que ele pode estar perdendo esse adubo. Quando eu entro com o humus, eu consigo ir preenchendo essa lacuna e deixando nosso barril completamente fechado. Nessa guerra comercial que tem no mundo, aqueles que querem atrapalhar o Brasil, que é o país que tem a maior eficiência na produção de alimentos, em produtividade e tudo mais, utilizam a área ambiental para nos travar. Com esse humus aqui, certamente o nosso produto vai ficar mais valorizado para atender esse mercado que exige mais esse controle ambiental. Então eu acho que a diferença de preço acaba diminuindo mais ainda. Quando se fala em qualidade, em padrão de qualidade, hoje existe uma demanda muito formalizada, inclusive, sobre os produtos orgânicos. Esse é o caminho da produção para os produtos orgânicos. Quem quer e deseja ter um produto altamente valorizado, tentando fazer toda a satisfação nutricional do solo, o humus é o melhor caminho. Quando se trabalha com esse tipo de fertilizante, você faz condicionamento do solo permanente. Você consegue trabalhar de forma permanente. A construção dos perfis de solo, como bem colocado pelo Marco Tenório, ela é feita de forma com que gradualmente esse solo seja preenchido daquilo que ele precisa para produzir bem. E os orgânicos, eles são mais exigentes, não apenas pela parte de fertilização orgânica, como a parte dos bioinsumos também, que são aplicados para controlar possíveis pragas. Pois é. Agora eu coloquei aqui meus pellets aqui, eles começaram a crescer um pouquinho, né? Vai crescer, ele baixou, né? Porque ele está absorvendo a água, ele vai absorver até 90% do peso dele, vai ser água. Porque ele é leve, né? Ele é bem... Isso demora também, não é rápido assim, né? Não. Tem 4, 5 minutos. Nós colocamos, demora uns 10 minutos para ter essa absorção. E isso é muito estratégico, César, porque é o seguinte, os micro-organismos, eles são os operários do solo que transformam aquilo que está, às vezes, preso numa rocha, por exemplo, está preso num mineral, a disponibilização da planta. E ele faz isso no tempo dele, de forma gradual. Quando esse processo é mais lento, você garante que esses nutrientes também sejam disponibilizados às raízes das plantas em um tempo gradual. Isso vai ser interessante na performance frente, por exemplo, aos períodos de seca,
de veranico, em que esses materiais, estando no solo, melhoram a condição de umidade, que por sua vez também melhora o desempenho da absorção de nutrientes pelas plantas. E digo muito bom, mas eu sei que nós temos muita coisa ainda para falar, professor, e nós vamos ter uma outra oportunidade. Infelizmente, nós temos que por aqui encerrar o nosso programa de hoje. Agradecendo a você pela sua audiência, esperando contar com você no próximo programa, no próximo domingo, se Deus quiser, e eu tenho a certeza que Ele quer. Até lá!